Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. No conteúdo de hoje nós falaremos sobre as políticas do Google Ads, mais especificamente sobre as atualizações, as novidades, as principais que nós tivemos e até então tivemos nesse ano de 2025 e foram algumas bem interessantes e importantes que você esteja alinhado. Esse conteúdo é para toda e qualquer pessoa que anuncia no Google Ads. Danilo, mas eu não sou gestora de tráfego. Mesmo assim, se você anuncia faz sentido. Imagina se agora a sua conta ela fosse suspensa. Lembrando que quem é suspenso não é a conta em si, né? É você, é o consumidor. Então você não pode mais criar conta no Google Ads. Seria ruim não poder mais anunciar no Google Ads para você barra sua empresa? Seria, né? Então é importante que você entenda sobre políticas, é importante que você, máximo possível, busque não infringir essas políticas. Às vezes, não infringindo, nós já somos lesados, imagina infringindo, né? Então esse conteúdo é bastante relevante. Eu fico muito tranquilo, muito à vontade de falar sobre políticas do Google Ads, porque a Mazzucchin já há vários anos, eu não sei nem quantificar quantos anos em si, mas há muitos anos nós dispomos de consultoria dentro de contas suspensas no Google Ads. Buscando fazer com que as contas possam ser reativadas, na pior das hipóteses, buscando fazer com que esses anunciantes continuem a anunciar dentro da plataforma, dentro do Google Ads, tá? Vamos então falar sobre esse tema. Antes, só um rápido recado, nós temos um grupo chamado Mazzucchin Plus. Esse grupo ele fica no WhatsApp. Lá tem a galera de primeira, uma galera muito boa a nível de gestor de tráfego, profissionais de monitoramento de tráfego, empreendedores, uma galera muito boa. Convido você, o link está na descrição para que você faça parte desse grupo, para que você então tenha dúvidas, você possa perguntar, outras pessoas tendo dúvidas, você possa sanar e eventualmente, quem sabe, até gerar comércio dentro do grupo, beleza? Vamos então lá para o nosso conteúdo. Primeiro, para balizar todos, o que é suspensão de conta. Quando nós falamos de suspensão de conta, é uma penalização máxima que o Google dispõe para nós, anunciantes, na nossa conta no Google Ads. Lembrando que a suspensão em si, apesar de ser o nome suspensão de conta do Google Ads, não é na conta em si. A suspensão é do consumidor, é do CNPJ, é do CPF, é da pessoa, do anunciante. Significa dizer que, se a suspensão fosse realmente só daquela conta, daquele ID de conta, eu criaria uma nova conta, vida que segue, tô feliz, tô tranquilo, vou continuar anunciando no Google, mas não é assim não. Se você teve uma suspensão, a suspensão foi a nível de ser humano, né, foi CNPJ, foi CPF, e a partir desse momento, se você criar uma nova conta, o Google vai tentar rastrear, e se ele conseguir, a sua nova conta será suspensa automaticamente, tá? Quem é que suspende as contas no Google Ads? Nós temos algumas camadas. A principal hoje forma de suspensão de contas no Google Ads é através de inteligência artificial. No Google ele tem uma política ou políticas muito extensas, políticas vastas em áreas diferentes, políticas por nicho, políticas gerais, como de fraude em sistema, como financeira, dentre outras. E caso o anunciante venha infringir alguma delas, a IA detectar isso, então a inteligência artificial automaticamente, se ela entender que é uma penalidade grave, então ela suspende a sua conta. Danilo, o que não seria uma penalidade grave? Penalidade grave você falou que suspende. Uma penalidade não grave, ou menos grave do que a suspensão, é uma reprovação de anúncio, né? Um pouco menos grave do que reprovação de anúncio é uma limitação do anúncio. Então é bastante importante nós entendermos esse tripé. É importante entender que quando você tem uma limitação, possivelmente, talvez você esteja infringindo algo ou esteja numa área que simplesmente é limitada. Temos que buscar entender o que está acontecendo. Se você teve uma reprovação, é o Google dizendo, olha, não tá legal, hein? Você está fazendo algo aqui que não é o correto, preste atenção. Agora, quando você tem uma suspensão, aí é porque de fato o Google entendeu que você cometeu algo bastante fora da curva, algo que realmente você merece não mais participar da comunidade Google Ads. Beleza? Bom, entendemos o que é uma suspensão, entendemos as camadas dessas suspensões, né? Que eu falei que a inteligência artificial que a maioria hoje suspende, mas também tem camada de ser humano. O Google em 2024 ele fez teve mais de 39 milhões de contas suspensas. Então não é só ser humano que faz suspensão, tem o time de engenharia do Google que faz análise de políticas e vai eventualmente suspender ou não. As próprias inteligências ou a inteligência artificial do Google também recomenda para ser humano analisar. Eu não sei se você já aconteceu contigo em algum momento, mas assim, sua conta ela deixa de imprimir, você não tem mais impressão nenhuma, você tem um bom lance e tá indo tudo bem, mas ela parou, simplesmente parou. Muitas vezes é porque entra em revisão. E aí o Google tem até 72 horas úteis para fazer a revisão e eventualmente, óbvio, vai verificar. Essa conta vai ser mantida? Tá tudo ok com ela? Ou ela será suspensa? Quem faz isso, quem coloca em revisão é uma IA
e quem faz a análise é o time de políticas do Google, ou seja, um time humano do Google, tá? Mas a tendência é cada vez mais em todas as etapas fica apenas inteligência artificial, permitindo ou não permitindo que nós, anunciantes, possamos anunciar no Google Ads, beleza? Agora sobre as novidades, sobre os marcos. Na minha opinião, na minha concepção, o principal marco que nós tivemos foi quanto à publicidade personalizada. A publicidade personalizada fez com que muitas contas fossem suspensas. No que tange, na verdade, a publicidade personalizada, a maioria foram de anúncios reprovados. E a publicidade personalizada, ela veio justamente para fazer com que não exista uma segmentação muito específica e que de alguma forma faça com que aquela pessoa, o leitor, quem está recebendo aquela mensagem, poxa, entenda que aquilo não é para ela, né? Então, assim, quando a sua segmentação, por exemplo, uma segmentação que você segmentou por poder aquisitivo e você colocou no seu anúncio algo como, mais ou menos assim, casas a partir de 5 milhões. Para você que quer uma casa de luxo. Então, só de você colocar isso para você que quer uma casa de luxo e ter segmentado por ordem demográfica, por ordem de poder aquisitivo, você já pode cair em publicidade personalizada, né? Se você, muitos nutricionistas também acabaram caindo nessa política, psicólogos. Então, quando você segmenta para um nicho específico, você fez uma segmentação, por exemplo, demográfico, de público-alvo, e também colocou a nível de copy em anúncio e ou em páginas de destino, deixando claro que é para aquele público, aquela publicidade, aquela propaganda, aquela comunicação, você pode entrar em publicidade personalizada. Muitos acabaram caindo nessa publicidade personalizada, a grande maioria teve anúncios reprovados e com muita dificuldade em ter a aprovação. O grande problema, e aí eu coloco aqui um outro marco já adiantando, né, que era o terceiro item que eu iria colocar, o quarto item que eu iria falar aqui, que são os strikes. O que acontece é o seguinte, o Google, nós já sabíamos, né, nós trabalhamos na área, já tínhamos, obviamente, essa informação, e até por ver mesmo acontecendo nas contas, que quando você tem muitas reprovações de anúncio, muitas reprovações das antigas extensões de anúncio, que hoje são os recursos, naturalmente o Google ele tende a suspender a sua conta, suspender você como anunciante do Google Ads. Mas o Google ele anunciou dentro desse ano de 2025, deixando muito claro que o Google ele tem um sistema inteligente chamado que avalia os strikes. Ou seja, o que é um strike? Um strike é toda vez que você tem uma reprovação. Então pensa só, é como se você tivesse um score, tá? E você começasse com um score de 100, e aí a cada vez que o seu anúncio ele é reprovado, ele diminui, é só um exemplo, tá? Diminui 10 no score. Então diminuiu 10, poxa, de 100 foi para 90, diminuiu mais 10, foi para 80, mais 10 foi para 70. Então, conforme você vai tendo uma redução desse score, conforme você vai tendo strike, automaticamente, em algum momento, o Google ele fala, opa, é melhor aqui suspender essa conta. Por isso que muitos que tiveram, primeiro, reprovação de anúncio, publicidade personalizada, que aconteceu em 25, e não conseguiram fazer com que os seus anúncios ficassem elegíveis, depois tiveram suspensão de conta por um acúmulo de tentativas de fazer com que esse anúncio pudesse retornar. Então, assim, teve reprovação de anúncio, é o Google dizendo que algo não está certo. E a partir desse momento, então, é importante que você busque compreender o que não está correto para que você possa corrigir, tá? Então, o sistema de strike é uma novidade anunciada, né? Nesse ano de 2025. Uma outra novidade bastante importante também nesse ano de 25, mais especificamente em abril desse ano, é que o Google, ele ouviu os anunciantes. Olha que interessante. Como assim, Danilo? Explica melhor. Os anunciantes, de maneira geral, têm muita dificuldade em entender, após ele ter uma suspensão de conta, uma reprovação de anúncio, o porquê que houve aquela reprovação, o porquê que houve aquela suspensão. Então o Google ele criou uma nomenclatura, uma forma de comunicação diferente daquela que ele tinha na sua documentação, buscando deixar mais infantilizado, um pouco mais claro. Por exemplo, eventualmente fui suspenso por fraude em sistema. Mas o que é fraude em sistema? Por que eu fui suspenso por fraude em sistema? Então ele deixou mais claro as possibilidades eventuais porque você foi suspenso com fraude em sistema. Então hoje ler a documentação do Google é muito mais simples do que, por exemplo, há menos de um ano atrás, quando a documentação ainda não tinha sido atualizada. Então esse foi um marco bastante importante. Inclusive, se você quiser a documentação completa do Google, pede aqui, solicita colocando nos comentários ou entra no grupo do WhatsApp, eu envio para você o link completo, tá? Para que você possa ler a documentação do Google. Obviamente que hoje com o Gemini, com o ChatGPT, Grok, dentre outros, é muito mais fácil de nós conseguirmos detectar
o porquê que nós tivemos aquela reprovação, porquê que nós tivemos aquela suspensão. Basicamente, basta você tirar lá os prints, por exemplo, da sua conta no Google, de todas as partes, né? Imaginando que, por exemplo, foi uma suspensão e você não tem ideia do que você foi suspenso. Então tira lá os prints, tira print do seu site, coloca numa inteligência artificial, mostra qual é o motivo que o Google está colocando para você ter tido aquela suspensão, eventualmente chega no seu e-mail também um pouco mais explicado, a parte específica daquela suspensão. Exemplo, imagina que você foi suspenso por fraude em sistema. Fraude em sistemas tem várias possibilidades de cair em fraude em sistema, mas aí está mostrando para você que você usou técnicas de clocking. Legal, então o que você faz? Manda lá para uma IA e ela vai buscar trazer para você opções do que você pode fazer para poder evitar que, ou na verdade, para você poder enviar para o Google que agora ele pode fazer uma nova análise, uma revisão para tentar restabelecer, quem sabe restabelecer, reativar a sua conta, tá? Então, é bastante importante passar isso para você, porque não mais você precisa só de conteúdos como esse que você está assistindo, não mais você precisa, talvez, só de contratar um profissional experiente, mas também você tem a possibilidade de utilizar inteligências artificiais que colaborem para que você possa enviar uma contestação um pouco melhor desenvolvida, para que você consiga, além da contestação, entender realmente o que aconteceu, tá? E com a documentação do Google atualizada, as próprias IAs também foram beneficiadas. Um outro item aqui bastante relevante sobre as políticas do Google Ads, que foi um dos marcos também agora para esse ano de 25, é quanto à relação da política de terceiros, tá? Política de terceiros. A política de terceiros, cabe um vídeo só para ela. Inclusive, se você quiser um vídeo só para falar da política de terceiros, você deixa aqui nos comentários. A política de terceiros, dentre outros itens, visa fazer com que, por exemplo, imagina uma agência, um gestor de tráfego que tem uma MCC, minha central de clientes. E lá nessa MCC ele tem N contas, mas os clientes eles não têm, por exemplo, acesso a essas contas. O Google ele fica ressabiado. Opa, mas como assim? Né? Como assim ele tem X contas e são de CNPJs diferentes, o perfil de pagamento, e os clientes não têm acesso a essa conta? Será que ele está repassando o valor correto? Será que tem um contrato vigente, sim ou não? Enfim, o Google ele quer evitar o máximo possível as fraudes que as próprias agências elas cometem com os clientes finais. A partir disso, então, e essa é uma política não tão falada, uma política não tão difundida, as pessoas não falam muito sobre ela, não é tão esclarecida também, então, assim, dentro da documentação do Google, mas por isso que eu digo que vale a pena talvez um conteúdo só para falar sobre a mesma. Mas se o Google ele detectar que tem uma MCC, e nessa MCC alguma prática fraudulenta possa estar existindo, através talvez de uma certificação que é solicitada e aí é pedido para poder enviar contrato, e o Google, opa, não tem contrato, mas tem as contas aqui, tá no CNPJ, tem algo estranho. A partir desse momento que descobre que a MCC está cometendo algo, uma possibilidade de algo ilícito, então as contas que estão abaixo dessa MCC, as chamadas contas filhas, elas irão receber uma notificação e elas serão bloqueadas. A grande questão é que você tem uma política que diz que as contas que estão abaixo de uma MCC que foi suspensa, essas contas automaticamente foram suspensas. Nessa mesma política é dito, se você tem uma MCC e uma das contas filhas foi suspensa, as demais contas filhas também pode ser suspensa, mas tem essa outra política que diz que a conta não será suspensa, ela será pausada, tá? Será avisado por e-mail e para você poder fazer com que essa conta fique ativa novamente, seja reativada, saia o bloqueio dela, você precisa de desvincular essa conta da MCC. Então você desvincula essa conta da MCC e aí você consegue continuar trabalhando normalmente. Então assim, para quem tem agência, para quem é gestor de tráfego, para quem, enfim, tem mais do que uma conta, mesmo que você não seja agência gestor de tráfego, mas tem 2, 3 empresas, ou você que fez contingência, tem 3, 4 contas numa MCC, toma bastante cuidado com a política de terceiro. Se você quiser depois que eu explique melhor sobre esta, me avise, eu gravo um vídeo só falando sobre a política de terceiros, tá? Bom, obviamente que quando você tem e aí é o ponto final aqui do vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso, quando você tem uma suspensão dentro do Google Ads, o Google ele vai mostrar para você qual foi a suspensão que você teve, se foi, por exemplo, o pagamento suspeito, e ele vai buscar trazer o trecho da documentação que de fato você infringiu. Caso você esteja neste momento e assistindo esse vídeo com alguma suspensão, reprovação de anúncio, e você já recebeu essa notificação, está visualizando lá a parte específica ao qual você infringiu, mas você está com receio, não sabe exatamente o que fazer,
me coloco à disposição, coloco aqui o grupo da Mazuquim Plus à disposição para você poder entrar no grupo e poder sanar suas dúvidas, poder compartilhar e com certeza nós buscaremos lhe ajudar. O importante é você se preocupar sim com as políticas do Google Ads. Tão importante quanto você querer, eu quero aprender sobre conversões offline, eu quero entender como é que o algoritmo funciona. Que legal, o Google agora está colocando IA generativa nas campanhas. É importante saber disso, claro que é importante. Mas também e tão importante é você saber sobre as políticas. Porque do que adianta você entender, olha só, usei aí Max for Search, maravilhoso, mas daqui a pouco você tem conta suspensa e não consegue mais usar nada. Então entender as políticas, saber quais políticas que talvez aquela campanha, aquele anúncio que você está fazendo para você, para o seu cliente, possa se encaixar e aí você criar uma copy diferente, e aí você melhor estruturar sua página de destino, né? Escolher melhor numa empresa que tem N serviços e produtos diferentes, com quais talvez sejam mais, entre aspas, tranquilos de serem trabalhados, é muito importante, é muito relevante, tá? E também, claro, para quem tem agência, para quem é gestor de tráfego, para quem é empresa desse setor, óbvio que traz muito mais segurança no momento que você está fazendo uma reunião para um eventual possível novo cliente. Principalmente se ele for de uma área um pouco mais difícil de manter ativa. Saber sobre as políticas é bastante relevante. Fechou? Beleza? Se você acredita que esse conteúdo ele teve relevância para você, que você possa curtir, que você possa compartilhar com os demais. E claro, se você ainda não for inscrito ou inscrita do nosso canal, que você possa se inscrever, porque aqui sempre nós vamos falar de gestão de tráfego, nós vamos falar sobre monitoramento de tráfego, nós falamos sobre negócios, tá? Enfim, nós falamos sobre tudo que, acredito eu, entendo eu, que lhe interesse. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.